O ex-governador de Goiás, pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, criticou a polarização que tem sido criada em torno do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. A apuração é do Vinícius Murad. Ele chega agora ao vivo com detalhes. Vini, como é que a campanha do Caiado tem usado esse assunto? Qual é o discurso adotado com críticas para os dois lados? É isso? Boa tarde. Ótima tarde, Tainá, a todos que nos acompanham também. Exatamente essa é a estratégia de Caiado, que tem se repetido em diversos temas e nesse momento pré-eleitoral de forma geral. Críticas aos dois polos e também à polarização em si. Sobre tarifaço, a campanha pretende não poupar o lado da família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de críticas neste momento, e só que as críticas de Caiado a Flávio Bolsonaro são mais indiretas. Com relação ao presidente Lula, essas críticas são mais diretas, mas nas falas recentes dele, Caiado tem atacado os dois lados simultaneamente. Ele disse sobre o tarifaço que Lula e Flávio não pensaram no Brasil, apenas no processo eleitoral. Disse sobre o governo Lula que agora querem buscar um discurso de patriota e de defensor da soberania, às vésperas das eleições. Disse ainda que houve até quem defendesse que a medida fosse prorrogada para depois do pleito, se referindo a Flávio Bolsonaro. Ninguém pensou no Brasil, nas palavras de Ronaldo Caiado. Ele está de olho também, a equipe de campanha, segundo eu apurei, em pesquisas recentes sobre segundo turno, em que Caiado poderia se sair melhor contra Lula para tentar atrair o eleitor de direita que não seja necessariamente um eleitor bolsonarista. A estratégia vai ser repetir que apenas Caiado, nas palavras da campanha, poderia vencer o presidente Lula em um eventual segundo turno nas eleições deste ano. Portanto, as principais ferramentas desse momento da campanha são as pesquisas eleitorais e, além disso, o momento do tarifaço e a ação tanto de Flávio Bolsonaro quanto do presidente Lula, os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas no que se refere às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Tem uma informação mais cedo, conversei com o Dario Durigan, ministro da Fazenda, com exclusividade, e ele até me citou aquela questão da cautela. É uma mudança completa do discurso do governo federal. O governo federal falava claramente sobre retaliação. A gente viu o começo da mudança ontem à noite, quando o Geraldo Alckmin falou a gente precisa avaliar esse cenário. O Dario Durigan disse a mim hoje que eles estão avaliando com cautela, até porque há um temor do próprio presidente Lula, e ele tem pedido pesquisas nesse sentido, para que haja, Murad, uma avaliação se uma retaliação, taxação dos produtos americanos, pode encarecer os produtos no Brasil, pesar para o consumidor. E o Dario Durigan reafirmou essa fala a você em uma entrevista à imprensa. Dê detalhes para a gente o que ele disse exatamente sobre essa questão de cautela sobre retaliação. Exatamente, Uribe. Ele reiterou esse ponto e eu perguntei para ele quais medidas ou se há medidas em estudo sobre retaliação. Ele imediatamente disse que essa é uma palavra que não está na mesa neste momento do governo federal. Dario Durigan, aqui no escritório do Ministério da Fazenda, de onde eu falo ao vivo neste momento, agora há pouco concluiu essa entrevista coletiva aqui atrás, nessa sala, onde a CNN Brasil, claro, marcou presença. O que ele me disse quando eu perguntei sobre retaliação? Que retaliação não está na mesa. O que está sendo avaliado são as medidas de reciprocidade que já foram aprovadas no Congresso Nacional. Durigan tem uma preocupação, diz que o governo federal tem a preocupação de implementar medidas de reciprocidade ou de retaliação e isso acabar sendo prejudicial para as empresas brasileiras e para os consumidores brasileiros. Citou o exemplo da China, que quando lá atrás, na primeira rodada de tarifas foi taxada, decidiu retribuir e fazer uma taxação igual ou até pior à imposta pelos Estados Unidos. Foi quase que um jogo de truco. Os Estados Unidos colocavam uma tarifa, a China ia lá, colocava uma igual ou maior, os Estados Unidos aumentavam novamente. Ele quer evitar isso aqui no Brasil. Por isso disse que essa palavra, retaliação, é carta fora do baralho. Durigan também detalhou como foram as negociações com o governo americano nessa entrevista coletiva. Ele detalhou, por exemplo, a defesa que foi feita sobre o PIX,
que é um método de pagamento de transferências bancárias que nada interfere na atuação das grandes empresas de cartão de crédito, empresas americanas que muito reclamam dessa forma de pagamento brasileira, que já está dominando as outras formas de pagamento tradicionais aqui no país. Mas diz que até mesmo essas empresas podem se utilizar do Pix nas mesmas condições que acontece aqui no Brasil, que não existe nada prejudicial ao país, Estados Unidos, ou a empresas americanas com relação ao Pix brasileiro. Ele também diz que o momento agora é de focar nos setores da economia que podem sair mais prejudicados, como citou exemplos madeira e maquinário, e setores brasileiros que exportam para os Estados Unidos, mas lembrou que o Plano Brasil Soberano, aquelas linhas de crédito subsidiadas pelo governo brasileiro, permanece vigente. Desde a primeira taxação, ainda há empresas que não podem contratar novos créditos porque ainda estão exercendo essa primeira leva ou do Brasil Soberano ou do Brasil Soberano 2.0, mas que o BNDES, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços estão todos avaliando e muito próximos, em um contato próximo com os setores mais afetados. A gente separou um trecho do momento exato que eu faço essa pergunta e qual é a resposta de Dario Durigan sobre retaliação e citando também que não haverá medidas com teor eleitoral. Vamos ver. Veja, não cabe falar em retaliação. Retaliação é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho. O que a gente trabalha? O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, os partidos de esquerda, os partidos de direita, os partidos de centro, uma lei que protege os interesses nacionais, oferecendo um procedimento próprio para ser utilizado em casos de ataque injustificado, ataque unilateral de outros países. A gente não pode entrar nessa ótica de usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais, prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto. O ministro voltou a criticar os argumentos usados pelos Estados Unidos para impor o tarifaço e diz que Brasil e Estados Unidos vão continuar conversando. Eu volto a repetir aqui a indignação do governo com relação à falta de razoabilidade e de racionalidade em relação às tarifas, mas nós vamos seguir dialogando muito, trazer o empresário para próximo do governo, como a gente sempre fez. Por isso espanta você ter dentro do setor empresarial porta-vozes eleitorais, porta-vozes político-eleitorais, que muitas vezes contrariam o interesse dos próprios grupos aos quais eles deveriam representar de maneira bem melhor. O que a gente volta a ver dessa vez é que não houve um debate setorial, houve uma espécie de punição geral ao Brasil. Agora, como não tem mais o argumento, o fundamento da tarifa anterior, a tal da IEPA, que a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que não cabia, tirou-se da cartola um outro fundamento, que é o fundamento de práticas comerciais indevidas, para se restituir uma tarifa sobre o Brasil. Mas essas práticas comerciais, os argumentos utilizados, eles são falsos, em grande medida.